O clima mudou. Os eventos extremos, resultados de um mundo mais quente, já são realidade aqui, aí e em todas as partes do mundo. Não tem mais jeito, precisamos falar sobre isso. Então, se você quer acompanhar as negociações climáticas, as ações políticas, ouvir cientistas ou mesmo entender como isso te afeta, você está no lugar certo. Esse é o Entrando no Clima, um podcast quente como as mudanças climáticas. Olá, ouvintes, tudo bem? Prontos para mais uma maratona de Conferência do Clima? Eu, Márcio Zenzê e Cristiane Przybyszki, nossa repórter especial diretamente de Baku, estamos prontos para trazer muitas informações para vocês. Tudo bem, Cris? Oi, Márcio. Oi, ouvintes. Tudo bem? Cris, a gente prometeu no final do episódio de ontem, e claro que a gente vai entregar para o nosso ouvinte fofocas da conferência. Vamos lá, Cris, queria começar com essa pauta. Márcio, menino, tem uma fofoca boa aqui para passar para vocês. Sabe quem que deu as caras aqui na Conferência do Clima em Baku, Azerbaijão? Não tenho nem ideia. Nada mais, nada menos do que Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, o empresário Ronaldo de Assis Moreira. Você acredita, Márcio? Inacreditável Ronaldinho numa conferência. Quer dizer, eu já vi ele apertando muita mão de shakes, já vi Ronaldinho em situações muito inusitadas, inclusive jogando bola na prisão, mas na Conferência do Clima realmente é uma grande fofoca. Pois é, Márcio, foi isso que aconteceu. Desde ontem a gente soube, vazou na imprensa uma foto do crachá aqui oficial da conferência, que ele viria para a conferência como convidado especial do governo do Azerbaijão. Ele não veio com a delegação brasileira, tá? E aí a gente ficou nessa, mas será? Ronaldinho Gaúcho, o que ele está fazendo aqui? Por que ele veio para cá e tal? E aí, de fato, ele desembarcou em Baku na manhã dessa quarta-feira, dia 13 de novembro, e veio visitar os espaços da Conferência do Clima. Lembrando que o Ronaldinho Gaúcho já teve o seu passaporte apreendido por conta de um crime ambiental. Isso foi em 2019. Ele construiu ilegalmente um trapiche lá em Porto Alegre e aí o STF reteve o passaporte dele até que ele pagasse a multa. Bom, o que a gente soube é que ele foi visitar o estande de um ex-executivo da estatal petrolífera aqui do Azerbaijão, a SOCAR. Hoje em dia, esse executivo ele tem uma empresa química, né, de produtos químicos. Bom, ele não falou com a imprensa, passou por aqui. A visita dele, assim, de fato, foi bastante inusitada, né? Assim, e a gente ficou se questionando o que ele veio fazer. E algumas organizações da sociedade civil brasileira analisaram que essa visita ela faz parte de uma estratégia de empresas que são grandes poluidoras de tentarem limpar a sua barra, né, limpar a sua imagem, se ligando a celebridades, principalmente do mundo do esporte. Então, sabe aquele termo que a gente usa de greenwashing? Agora, as organizações brasileiras sugerem que se use o sports washing, usar grandes esportistas para tentar limpar essa imagem. Então, assim, queria dizer, essa fofoca é boa, mas ela tem também um lado por trás que a gente precisa ficar ligado, Márcio. Isso é impressionante, Cris. E aí coloco em contexto outros exemplos, né? Grandes times do futebol, como Manchester City ou PSG, que foram comprados e são administrados por pessoas dos Emirados Árabes, do Catar. Então, quer dizer, todas petronações, né, que têm ali o petróleo como o grande vetor econômico e que, de certa forma, é isso. Assim, é uma estratégia muito exitosa. Vide, por exemplo, a Coca-Cola, nos anos 80 e 90, que patrocinou largamente Copa do Mundo de Futebol, Olimpíadas e por aí vai. Acho que tem muito pano para manga, acho que é importante mesmo a gente ficar atento, e por mais inusitado que seja a presença do Ronaldinho Gaúcho numa conferência, eu acho que esse não é o espaço dele, né? É melhor ele estar ali jogando bola, fazendo altinha, porque é isso que eu acho que ele representa melhor, inclusive, o país. Bom, vamos seguir com a nossa pauta, Cris, falando um pouquinho mais de NDC brasileira. Hoje ela foi apresentada oficialmente na ONU. Eu queria te ouvir um pouco mais o que isso representa. Quer dizer, a gente agora tem mais informações, a gente sabe mais detalhes das ambições climáticas do Brasil?
Isso mesmo, Márcio. O governo brasileiro submeteu à ONU o documento com a sua nova meta climática, né, que é chamada NDC. Então, a partir dessa quarta-feira, né, o Brasil, a sociedade brasileira, teve acesso aos detalhes de como que o Brasil pretende cortar as suas emissões até 2035. É um assunto bastante complexo, né, cheio de detalhes, e para entender o que significa essa meta climática agora detalhada e se ela está de acordo com a missão que o Brasil se propôs, né, de limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius, a gente ouviu vários especialistas, entre eles a Stella Hershman, do Observatório do Clima, e também a Nathalie Anterstel, do Instituto Talanoa. Vamos ouvir? O Brasil apresentou hoje a sua meta climática para 2035 e com isso se torna um dos primeiros países a dar essa sinalização importante aí para o mundo, né? Chamando os demais países a fazerem o mesmo. O problema é que a gente dá sinais confusos, né? A gente apresentou não uma, mas duas metas. A gente apresentou o que a gente está chamando de banda, ou seja, o Brasil poderia diminuir aí as suas emissões entre 59% a 67% em relação a 2005, que é o ano base das metas climáticas do Brasil. O problema é que a diferença entre essas duas bandas, né, a mais ambiciosa e a menos ambiciosa, é gigantesca, são 200 milhões de toneladas. Isso, só para vocês terem uma ideia, equivale aí às emissões de uma Bélgica inteira. Então, a gente dá sinais confusos. Como vai ser a implementação dessa meta? Os setores que vão ser detalhados no plano clima, eles vão se comprometer com qual delas? Vai ter incentivo para a gente buscar a meta mais ambiciosa? E se você for ler ali o documento que a gente apresentou para a UNFCCC, ela, no fim das contas, acaba apontando a meta menos ambiciosa, a que reduz em 59%, chegando aí a 1.050 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2035. E se você comparar com a meta que a gente tem para 2030, você vai ver que é um aumento de ambição bem discreto. Essas duas metas, elas não falam de aspectos importantes aí do compromisso que os países fizeram no ano passado do balanço global. Por exemplo, a gente não tem uma clareza se a gente vai de fato zerar e reverter o desmatamento, nem se a gente vai eliminar os combustíveis fósseis. O que a gente tem é uma indicação, e isso é uma boa indicação, de que o Brasil está disposto a conversar sobre a eliminação dos combustíveis fósseis e pensar aí num calendário para isso. Boa noite, aqui de Dubai. O Brasil apresentou há pouco a sua NDC, que é a Contribuição Nacionalmente Determinada, ou seja, aquilo que o Brasil, como sociedade, governo, está colocando, né, perante o Acordo de Paris para a gente dar uma resposta à crise climática. Como o Brasil é uma das grandes economias, né, tem emissões muito importantes, somos dos poucos que tem mais de 1 gigatoneladas emitidas anualmente. Aquilo que a gente se compromete a fazer, claro, tem uma repercussão grande, chama muita atenção do mundo todo. E, bom, o que nós percebemos aqui em Baku agora é que as pessoas estavam aguardando, né? Teve um anúncio preliminar na sexta-feira à noite no Brasil, estavam aguardando os detalhes. Na avaliação do Instituto Talanoa, nós identificamos 4 pontos principais. Acho que primeiro, alguns positivos, né? Foi a questão de como o governo deu atenção à questão de natureza, então tanto pelo lado da regeneração das áreas já degradadas ou desmatadas, como de também zerar o desmatamento, faz uma citação tanto para o desmatamento ilegal quanto legal, então a gente achou interessante. Faltou colocar uma data, né? Mas assumimos aí que é a data de 2030, já amplamente anunciada pelo presidente da República, inserida em políticas públicas como o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia, o PPCD. Então, essa primeira parte de natureza, eu acho que está bem contemplada, né? Outra questão que, na verdade, é inédita foi a inserção de adaptação, positivamente colocada à parte, né, dos compromissos de mitigação, que era como o Brasil vinha apresentando isso, não tinha absolutamente nada a ver. E foi interessante porque o Brasil, enfim, colocou, né, toda a construção de políticas que está acontecendo
do ponto de vista da Talanoa, faltaram metas específicas, faltou, por exemplo, se comprometer a colocar condicionantes para investir em infraestrutura pública, para que nasça já adaptada, mas ok, eu acho que para uma NDC foi até bastante detalhado. Um terceiro ponto que nos chamou a atenção positivamente foi a menção à transição para longe dos combustíveis fósseis. O governo fez uma menção ali ao parágrafo 28 do Global Stocktake, ou seja, o primeiro balanço global que aconteceu no ano passado, e foi bastante interessante, né, porque ali tem essa questão da transição para longe, espero que seja para bem longe dos combustíveis fósseis, e faça uma ligação com a política nacional de energia, a política doméstica, como ela vai ser planejada. Então, me parece um sinal muito importante, inclusive para o setor privado, para os estados, para que eles agora passem, né, a trabalhar a transição de uma maneira bem clara. Poderia ter sido mais detalhado, poderia ter vindo, né, com uma linguagem mais explícita, sem dúvida alguma, mas acho que foi um passo bom numa boa direção. E, finalmente, algo que não nos chamou a atenção positivamente, porque é ambíguo, confunde, foi a opção do Brasil por usar um sistema de bandas, né, uma meta colocada ali entre um intervalo de 850 milhões de toneladas e 1 gigatonelada e 50 milhões, e que basicamente, bom, ela não chega nem aos patamares do que o balanço global recomendou no ano passado, e principalmente, eu acho que o principal problema é que ela confunde, né? Ela faz a gente pensar que, bom, o Brasil, a meta é 850, mas quando você olha com muita atenção aos detalhes, né, do que vai contar em termos de relatoria para cumprir Paris, de investimento, inclusive de mercado de carbono, é o limite superior dessa banda, o tal da 1 gigatonelada e 50. Então, tem um certo desconforto nosso de olhar para essa banda e falar, não, mas o que importa é a meta acima. E acho que, principalmente para a gente, um sinal mais interessante seria uma mitigação mais aprofundada, né? O Brasil tem condições de fazer os estudos, as modelagens mostram que isso é possível. E só para vocês terem uma ideia, a diferença também de uma banda e outra, né, entre 850 e 1 gigatonelada e 50 milhões de CO2, a gente está falando de uma Argentina, a gente está falando de uma Venezuela, quer dizer, é um país inteiro dentro dessa banda, não é uma bandinha, né? Mas, enfim, no final do dia, ela é pouco importante, porque o que vale é o que você se comprometeu, o teto é que vale, né? E o teto é que vai valer, por exemplo, para fins de cumprimento legal, para fins de trocas de mercado de carbono. Então, qualquer coisa que o Brasil fizer abaixo dessa 1 gigatonelada e 50, ele pode vender, ele inclusive coloca isso claramente lá na proposta. Então, eu fecho por aqui. Eu acho que tem muitos pontos positivos que merecem ser aplaudidos, celebrados, mas a meta em si eu acho que deixou um pouco a desejar. Hoje ficamos por aqui, caro ouvinte, mas voltamos amanhã com mais informações, negociações e também fofocas, que eu sei que vocês gostam de uma fofoca direto de Baku, no Azerbaijão. Tchau, Cris, até amanhã. Tchau, Márcio. Tchau, ouvintes. Eu encontro vocês amanhã. Entrando no Clima é um podcast realizado pelo site O Eco de Jornalismo Ambiental e tem o apoio do Instituto Clima e Sociedade. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em catarse.me/oeco. Você pode acompanhar toda a nossa cobertura em oeco.org.br e também nos seguir nas redes sociais, onde a gente coloca vídeos, cards, carrosséis e muita coisa legal sobre as pautas ambientais. Um abraço e até amanhã.